texto da nossa pregação hoje, também é o texto da nossa leitura, é o livro de João, capítulo número 17. João, capítulo de número 17. Verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna aos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com o que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Querida congregação do Senhor Jesus Cristo, há uma diferença entre orações pessoais e orações corporativas. As orações corporativas são aquelas que fazemos juntos na igreja. Elas são feitas publicamente. Já as orações pessoais são aquelas que fazemos sozinhos. Normalmente são privadas. Ninguém mais as ouve. Mas aqui
nós temos um trecho em João e que nós vemos nesta manhã, temos uma oração pessoal do nosso Senhor Jesus. E ainda assim é pública, para que todo mundo ouça. Jesus poderia ter feito essa oração pessoal e em particular, mas ele permitiu que João escutasse e a registrasse por escrito. Devemos nos perguntar o porquê. A resposta tem a ver com encorajamento. Ela é chamada de oração sacerdotal. É chamada assim porque aqui Jesus intercede como um sumo sacerdote por seu povo, bem antes de oferecer o grande sacrifício de si mesmo pelos seus pecados, pelos os nossos pecados. E nós somos autorizados a ouvir essa oração porque Cristo quer nos encorajar enquanto vivemos nesse mundo. Ele diz no verso 11 que os crentes estão no mundo. O versículo 16 esclarece que não somos do mundo. Portanto, os crentes não são caracterizados pelas qualidades desse mundo pecador de descrença, mas nós vivemos no meio dele, vivemos em um mundo quebrado, um mundo hostil a Deus, um mundo que odeia Cristo e, portanto, odeia os seus seguidores. Para continuar vivendo nesse mundo, precisamos do encorajamento do nosso Senhor. Por isso, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã de forma resumida no seguinte tema: enquanto estamos no mundo, a oração sacerdotal de Cristo nos encoraja. Então, o tema da mensagem, de maneira resumida: enquanto estamos no mundo, a oração sacerdotal de Cristo nos encoraja. Veremos como ele nos encoraja com 3 orações. Então, ele nos encoraja com orações por ele mesmo, ele nos encoraja com orações pelos discípulos presentes daquela época, e ele também nos encoraja por orações dos seus discípulos futuros, que haveriam de crer. A oração sacerdotal é única devido àquele que faz e ao momento crucial em que é feita. É o Filho de Deus que está prestes a oferecer a sua vida como sacrifício pelos pecadores. Por isso, ele diz no versículo 1 que é chegado a hora. O seu sofrimento final é iminente. E ao começarmos o capítulo 18, lemos imediatamente sobre Judas entregando Jesus Cristo aos líderes religiosos judeus. Enquanto tudo isso está prestes a acontecer, ele primeiro ora por si mesmo. Ele relembra o que fez até aqui em seu ministério. O Pai não precisa que ele faça isso. Ele sabe de tudo. Mas isso nos encoraja a refletir sobre o que Cristo fez até esse ponto. No versículo 4, ele fala de ter glorificado a Deus ao cumprir a obra que lhe foi dada. Jesus teve um ministério dado por Deus de ensino, pregação e cura. Ele proclamou o Evangelho, mas a sua vida também fez parte importante do Evangelho. Sua obediência foi parte do trabalho que lhe foi dado. Ao analisarmos a vida de Cristo até aqui, encontramos um amor perfeito por Deus e pelo próximo, exemplificado de todas as formas. Cristo cumpriu perfeitamente a lei do amor. Isso é o encorajamento, porque não temos essa obediência perfeita que Deus exige de nós. Conseguimos isso olhando para Cristo, confiando nele e recebendo a obediência, recebendo sua obediência em nosso lugar. Isso é uma parte linda do Evangelho. E agora, por meio da cruz, ele está prestes a dar a sua vida eterna a todos os que lhe foram dados pelo Pai. Precisamos entender um pouco disso. Aqui também há algumas verdades encorajadoras do Evangelho para nós. Antes de o universo existir, o Deus triuno vivia em amor comunitário perfeito. O Filho, o Pai e o Espírito Santo compartilhavam a glória divina. O Pai escolheu um número determinado de seres humanos para a vida eterna. Esses são conhecidos como os eleitos. Ele deu
os eleitos ao Filho para que ele sofresse e morresse por eles. O Filho de Deus está prestes a ir para a cruz e, enquanto o fizer, levará os nomes dos eleitos em seu coração. Amados, quero que entendam isso, pois é muito encorajador. Se você descansou de seus esforços pela salvação e confiou em Jesus para fazer tudo por você, então pode ter certeza de que quando ele estava naquela cruz, o seu nome estava em seu coração. Ele estava intencionalmente pagando pelos seus pecados. Ele fez isso por amor a você. Ele te amou tanto e ainda te ama. Amados, quero que entendam isso, pois é muito encorajador. E ele também ama a glória do Pai. Por isso, ele ora para que o Pai glorifique o Filho. Isso mostra o que virá após a cruz. Após a humilhação da cruz, Cristo será vindicado pela sua ressurreição no terceiro dia. Deus anunciará que o seu sacrifício no lugar dos eleitos foi aceito. Mais tarde, ele ascenderá ao céu e estará novamente na gloriosa presença de Deus, brilhando com toda a glória divina que é sua. Então ele ora para que tudo isso aconteça, porque, mais do que tudo, ele ama ver o Pai sendo louvado. Como isso pode nos encorajar? Porque é disso que o primeiro mandamento se trata. O primeiro mandamento não só exige que não tenhamos falsos deuses ou ídolos, mas também que adoremos, louvemos e glorifiquemos a Deus em todas as nossas palavras e obras. Sempre falhamos nisso, mas Jesus nunca falhou. E a sua oração aqui nos lembra que sempre foi uma prioridade para ele. Sua obediência aqui também é transferida para nós como um presente do Evangelho. Porque ele fez tudo isso em nosso lugar, temos a vida eterna, tendo um relacionamento de comunhão com o único Deus verdadeiro e seu Filho, nosso Salvador. Ele também nos encoraja com oração por aqueles que são seus discípulos atualmente. Antes de vermos pelo que ele ora, vamos lembrar novamente por quem ele está orando. Antes de nós vermos por quem ele vai orar, vamos lembrar novamente quem está orando. É o Filho de Deus que está orando. Não posso deixar de pensar no que confessamos no artigo 26, na Confissão Belga. Esse artigo fala da intercessão de Cristo como nosso sumo sacerdote. O primeiro parágrafo conclui com essa pergunta retórica, entre aspas: quem será ouvido mais prontamente do que o Filho bem-amado de Deus? Fecha aspas. Claro, ninguém. Portanto, podemos ter confiança de que esta oração aqui em João 17 chegou ao Pai. E que agiu sobre ela e continua a agir. Quando se trata de seus discípulos atuais, há 3 coisas principais pelas quais o grande sumo sacerdote Jesus Cristo ora nesse momento. A primeira coisa que Jesus ora por aqueles discípulos atuais é por proteção. A proteção é necessária porque há ameaças. A ameaça do mundo em que os discípulos vivem. O mundo quer que os discípulos de Jesus se conformem. E se não se conformarem, enfrentarão uma enorme hostilidade. O versículo 15 menciona outra ameaça séria: maligno. O nome de Satanás significa literalmente inimigo. Ele se enfurece com ódio contra Cristo e seus seguidores. Se pudesse, ele destruiria o Filho de Deus e todos os que levam o seu nome. Como Pedro diz em sua primeira carta, Satanás anda ao redor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Um leão rugindo, meus queridos. Isso não deve ser considerado de qualquer maneira.
Que encorajamento é então ouvir o Cristo orando assim pelos que foram dados a ele. Ele ora no verso 11, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Quando ele diz em teu nome, ele quer dizer guarda-os em teu poder. De acordo com o versículo 12, foi isso que Jesus fez em seu ministério terreno. Ele guardou os seus discípulos. Só um foi perdido, e esse foi Judas Iscariotes. Jesus o chama de o filho da perdição. As Escrituras profetizaram, em passagens como Salmo 41, verso 9, que um associado próximo ao Messias o trairia. Jesus traiu como estava previsto, como Cristo sabia que seria. Mas pelos outros 11, aqueles escolhidos para a salvação, ele os guardou com zelo. Agora ele ora para que o Pai faça o mesmo. E como mencionei antes, essa é uma oração na qual podemos ter confiança na resposta. Com os discípulos que estavam com Jesus naquele momento, os 11 foram guardados. Nenhum deles se afastou, mesmo sob a pressão da perseguição. E para os discípulos que seguem a Jesus agora, nesse momento, se forem verdadeiros cristãos, não se afastarão também. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, pode ter confiança de que Deus, o Pai, o guardará e protegerá, tanto do mundo quanto do maligno. Charles Spurgeon disse bem, entre aspas, se os crentes se perderem, Deus perde mais do que eles, pois ele perde a sua honra, ele perde o seu caráter de fidelidade, e a glória do seu nome é manchada. Fecha aspas. E amados, isso nunca, jamais acontecerá. A segunda coisa principal pela qual Cristo ora pelos seus discípulos atuais é a santificação. Ele diz no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18 é similar. Ser santificado é ser tornado santo, ser separado para o serviço de Deus. A santificação é um processo pelo qual isso acontece. É um processo que ocorre por meio de um instrumento ou ferramenta. Essa ferramenta é a verdade da palavra de Deus. Observe como Jesus diz no verso 17, a tua palavra é a verdade. No mundo hoje, as pessoas falam sobre a verdade como se fosse algo subjetivo. Cada um tem a sua própria verdade pessoal. Essa verdade está mais voltada para os sentimentos do que para a realidade objetiva. Em poucas horas, a partir do momento em que Jesus pronunciou essa oração, ele estará diante de Pôncio Pilatos. Jesus dirá que veio a este mundo para dar testemunho da verdade. Mas Pilatos, cínico, responde, o que é a verdade? Quem pode saber o que é realmente verdadeiro? Mas Deus diz que existe uma verdade pública, objetiva, que existe fora de nós. Ele a revelou em sua palavra. A Bíblia é a verdade. E é por meio da Bíblia que Deus transforma os seus discípulos. Ele fez isso no passado e continua a fazer isso no presente. Todo verdadeiro cristão é atraído pela palavra de Deus, seja ela pregada na igreja no domingo, seja ela lida em casa durante a semana. É por meio da palavra que Deus está nos santificando em resposta à oração de Cristo aqui. Isso é um incentivo, porque às vezes podemos nos perguntar se algum dia mudaremos. Há aquele pecado com o qual você continua lutando e se pergunta se haverá algum progresso na sua vida. Sim, haverá, porque Cristo está intercedendo por você. E a oração sacerdotal reflete como ele continua a orar por você. Ele está ao lado da sua santificação. Ele está pedindo ao Pai para continuar santificando você na verdade. E se você é um crente genuíno, esta é uma oração que será respondida. Pode não acontecer de repente.
Pode ser que você só consiga perceber o seu progresso ao olhar para trás, ao longo de muitos anos. Mas a palavra de Deus promete que Cristo está orando por você e ele não será ignorado pelo Pai. Você experimentará uma santificação contínua, na verdade, por causa da intercessão de Cristo, o seu grande e sumo sacerdote. A terceira coisa principal pela qual Cristo ora em relação aos seus discípulos presentes é a unidade. Ele deseja que os crentes sejam um, assim como o Pai e o Filho são um. Vamos pensar sobre a unidade entre o Pai e o Filho por um momento. Quão próxima é essa unidade? Embora o Pai e o Filho sejam pessoas distintas na Trindade, ainda assim estão na mais íntima comunhão um com o outro. O amor que eles têm um pelo outro é tão profundo quanto o amor pode ser. Agora, essa é a unidade pela qual Cristo ora aqui por seus discípulos presentes. Ele deseja que eles sejam unidos uns aos outros de maneira íntima em amor. Novamente, uma oração feita e uma oração respondida. À medida que avançamos no Novo Testamento, testemunhamos a unidade dos discípulos de Jesus. Claro, houve dificuldades. Às vezes, houve conflitos. Pense no que Paulo escreve em Gálatas, capítulo 2, sobre confrontar Pedro com a sua hipocrisia. Mas eles superaram isso e Deus preservou a unidade da igreja apostólica. Hoje também, a oração sacerdotal continua a ser respondida. Apesar dos desafios, às vezes, Cristo continua a conceder unidade aos seus seguidores. Experimentamos isso mais plenamente em nossa própria família da igreja, mas isso também se estende além disso. Que bênção é saber que não estamos sozinhos, que temos irmãos e irmãs em Cristo que compartilham dos nossos fardos, bem como nossas alegrias. Ao mesmo tempo, a unidade também é um chamado. Como Cristo tem isso como uma de suas prioridades, também devemos tê-la como uma de nossas prioridades. Devemos desejar e trabalhar pela unidade mais próxima possível entre nós, na nossa própria igreja e na nossa própria confederação de igrejas, e também com outros crentes fiéis de outras igrejas. Cristo quer que estejamos tão próximos uns dos outros quanto possível. Assim como Ele está perto do Pai, assim também devemos estar unidos. Então, como nosso ponto final, veremos como Cristo também nos encoraja com a oração pelos seus discípulos futuros. Sempre acho incrível que Cristo já estivesse pensando em mim e você naquela época. No versículo 20, ele diz que está orando também por aqueles que crerão nele por meio da palavra pregada. Ele está olhando para o futuro e sabe como a igreja crescerá muito além daqueles 11 discípulos com ele naquele momento. Muito além do grupo maior de discípulos que o seguiam naquele momento. Existem três coisas pelas quais eles oram então pelos seus discípulos futuros. A primeira é novamente a unidade. Obviamente é algo que pesa no coração do nosso Salvador. Ele deseja isso para todos os seus discípulos presentes, mas também para os seus discípulos futuros. Mas aqui ele acrescenta uma razão para esta oração. Ele quer que todos os discípulos presentes e futuros estejam unidos para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso está no versículo 21. E ele diz algo semelhante no versículo 23. A unidade entre os crentes serve à causa do Evangelho. A unidade serve à propagação do Evangelho porque lhe dá credibilidade. Então, quando o mundo vê cristãos sempre em desacordo uns com os outros, o mundo zomba da fé que nós tanto valorizamos. Mas quando estamos unidos, damos um bom testemunho de como o Evangelho nos transforma em pessoas de paz e harmonia. Então Cristo ora para que os discípulos futuros sejam unidos. Eles serão, mas também é algo que devem trabalhar para alcançar em maiores medidas.
Segunda coisa pela qual Cristo ora é para os seus discípulos futuros, é para que possam estar com Ele onde Ele está. Ele está falando da perspectiva de onde Ele está prestes a estar. Ele está prestes a estar na gloriosa presença do Pai e será glorificado. Ele também ora para que os seus discípulos futuros também estejam lá para ver a sua glória. O que isso significa exatamente, queridos irmãos? Se alguém é glorioso, é lindo, deslumbrante e adorável, o que há no Cristo exaltado no céu, que o torna tão glorioso e lindo de se ver? Quando o virmos no céu, veremos o Deus homem completamente separado do pecado e majestoso em esplendor. Quando o virmos no céu, o veremos assentado à direita do Pai, alto e elevado. No entanto, quando o virmos no céu, também veremos a sua ternura, suavidade e compaixão pelos seus discípulos. Quando o virmos no céu, veremos tanto a sua justiça quanto o seu amor em perfeita harmonia. Veremos sua sabedoria, uma sabedoria que supera a de Salomão ou de qualquer outro ser humano. E veremos aquele que se deleita em ter comunhão conosco. Quando chegarmos, Ele nos verá e nos cumprimentará como amigos que somos. Queridos, Ele quer que os seus discípulos estejam com Ele. Ele quer que você esteja com Ele. Ele orou por isso, e se você é um cristão, pode ter certeza de que Ele obterá o que deseja. Ele verá você, Ele terá você com Ele, e será para o seu prazer e para a sua alegria eterna. A última coisa pela qual Cristo ora, então, pelos seus discípulos futuros, é o amor. Isso está no último versículo do capítulo. Jesus diz que revelou o nome de Deus aos seus discípulos presentes. O que isso significa é que Jesus é a autorrevelação de Deus. Se você quer saber como Deus é, olhe para Cristo. Porque Cristo nos mostrou Deus em si mesmo. O Filho é o reflexo perfeito do Pai. E Cristo continuará a ser a autorrevelação de Deus no futuro com todos os seus discípulos, incluindo nós. É para o propósito do amor. Cristo então diz que para que o amor com que qual tu me amaste esteja neles e eu neles. 1 João, capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Quando dizemos isso, devemos pensar primeiro sobre o amor eterno que existe entre as pessoas da Trindade. O amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo ora para que esse amor esteja em todos os seus discípulos. Todos aqueles que receberam a auto-revelação de Deus nele. Esse amor é eterno entre o Pai e o Filho. Como podemos descrever esse amor, então, adequadamente? É tão poderoso, tão rico, tão profundo esse amor. E ainda assim, Cristo ora para que o nosso amor seja assim também. E através da obra do Espírito Santo, os crentes estão caminhando nessa direção agora. O amor está crescendo em nós à medida que vivemos nesse mundo. Então, algum dia, um dia maravilhoso, seremos glorificados. Quando morrermos ou quando Cristo voltar, seremos perfeitos. Nesse momento, a oração de Cristo será completamente respondida para nós. O amor da Trindade será o nosso amor pela Trindade e uns pelos outros. Teremos uma comunhão tão íntima com Cristo que o seu amor será então o nosso. Nesse mundo, às vezes, lutamos para amar. Às vezes até para amar um pouquinho. Mas aqui Cristo nos encoraja com sua oração. O dia está chegando que não só conheceremos o amor perfeito, mas teremos o amor perfeito nele. Imagine um homem orando sozinho em seu quarto, em voz alta. De repente, a sua esposa chegando na casa,
escuta o marido lá no cômodo orando, e ele ouve aquele homem orando pela sua própria esposa. Você pode imaginar que tal esposa ficaria tocada com isso, encorajada por isso. O marido dela a ama e ora por ela. Bem, é isso que temos aqui na oração sacerdotal. Aquele que nos ama está orando por nós. E não precisamos nos sentir mal por ouvir, porque Ele mesmo quer que ouçamos a sua oração. Ele quer que sejamos encorajados enquanto seguimos nessa peregrinação, nesse mundo com todos esses desafios. Amém.